Olá, meu nome é Cidas, eu sou advogado e hoje eu quero falar com vocês sobre casamento. Para se casar é necessário ter 18 anos completo. O maior de 16 e menor de 18 também pode se casar, desde que tenha autorização dos pais. Caso um dos pais não autorize, havendo divergência, onde um pai autoriza o casamento e outro não, a questão poderá ser levada a juízo e o juiz decidirá, suprindo assim a autorização daquele pai que não autorizou o casamento. Isso o juiz entendendo ser o casamento viável, ser a melhor opção. Poderá o juiz também entender pela não autorização do casamento, de acordo com a situação. Pode ser feito também o casamento religioso com efeito civil. Para que esse casamento tenha validade civil, é necessário anteriormente realizar também a habilitação, que terá um prazo de 90 dias, e posteriormente levar a ata do casamento religioso até o juiz responsável, até o cartório de registro civil, onde irá ser homologado o casamento e ele terá os mesmos efeitos do casamento civil. Essa habilitação é necessária tanto no casamento religioso com efeito civil como no casamento civil. Primeiro se dirige ao cartório, retira a habilitação, que terá um prazo sempre de 90 dias. O que é necessário quando se dirigir ao cartório para realizar essa habilitação, realizar o casamento? É necessário certidão de nascimento, ou documento equivalente, caso menor autorização dos pais, duas testemunhas maiores, podendo ser parentes ou não, declaração de estado civil e do domicílio atual e profissão. O nome dos pais, caso os pais sejam conhecidos, a residência dos pais, e declarar a profissão. Caso seja divorciado ou viúvo, é necessária a certidão de óbito do cônjuge falecido ou a certidão de divórcio ou sentença de divórcio, certo? Esses são os documentos necessários para a realização dessa habilitação e posteriormente do casamento civil, ok? Existem alguns casos em que não se pode casar. Esses casos estão previstos no artigo 1521 e que não devem casar. Casos esses que estão previstos no artigo 1523. Existe uma diferença entre não pode casar e não deve casar. Os casos previstos no artigo 1521 que não pode casar, é proibido, é nulo o casamento. No artigo 1523, que vai dizer quem não deve casar, é uma proibição temporária. Resolvida a situação, poderá ser realizado o casamento. Então vamos tratar daqueles que não podem casar. Artigo 1521. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, certo? São ascendentes e descendentes, filhos, pais, netos, avós, não pode haver esse casamento. Ainda que seja um parentesco civil, ou seja, os filhos adotivos, netos adotivos, não podem casar, certo? Os afins em linha reta. Os afins são os parentes do seu cônjuge, certo? Aquela questão de sogro e sogra, o avô da sua esposa, da sua ex-esposa, do seu esposo ou do seu ex-esposo, não pode haver esse casamento. Mesmo havendo o divórcio, não pode haver o casamento com quem era parente do ex-cônjuge em linha reta, que são ascendentes ou descendentes, certo? Então, com o enteado, com a enteada, filho do ex-cônjuge, não pode haver esse casamento, ainda que também seja um parentesco civil, seja adotivo. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Vamos dizer que Maria casa com João e adotam Miguel. Posteriormente, João separa de Maria e casa com Ana. E posteriormente separa de Ana. Ana não vai poder casar com Miguel, porque Miguel é filho adotivo de João, que foi casado com ela, certo? Então esse casamento aí de
um cônjuge ou um ex-cônjuge com um filho adotivo do ex-cônjuge não é permitido. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Então, irmãos não podem se casar, seja irmãos unilaterais ou bilaterais, e até o terceiro grau são casamentos entre tio e sobrinha, tia e sobrinho, não pode haver. Parente de terceiro grau são os tios, terceiro grau colateral, ou sobrinhos. O adotado com o filho do adotante, ou seja, irmãos adotivos, não podem casar irmãos adotivos. As pessoas casadas não podem se casar. Para se casar deve ser realizado primeiramente o divórcio, extingue a relação anterior, e aí sim, depois do divórcio, você pode adquirir um novo casamento. Enquanto for casado civilmente, não pode haver um novo casamento. Trata-se de crime de bigamia. O cônjuge sobrevivente como condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. A pessoa casar com quem matou ou tentou matar o seu marido ou esposa. Também é proibido esse tipo de casamento. Ok? Esses são aqueles que não podem casar. E tem o artigo 1523 que vai tratar daqueles que não devem casar. Quem não deve casar? O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não tiver o inventário dos bens do casal e da partilha aos herdeiros. Isso é para evitar uma confusão patrimonial, certo? Uma vez que houve o inventário e feita a partilha, a pessoa está liberada para o casamento. Por isso eu havia dito anteriormente que é uma proibição temporária, se não deve casar, ao contrário do não pode casar lá do 1521. Então, seguindo aqui no 1523, a viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou tiver sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Houve aí uma situação em que a pessoa ficou viúva ou foi divorciada, esse prazo aí de 10 meses para a mulher se casar, para evitar aí um questionamento da paternidade. Esse inciso aí, ele é bem questionado, sabe? Tem bastante polêmica em cima desse inciso aí. Mas a ideia dele é evitar um questionamento futuro de uma paternidade. O divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Mais uma vez, para evitar uma confusão patrimonial, onde a pessoa divorciou, mas ainda não fez a partilha do bem, tem um novo casamento, e aí pode haver uma confusão aí entre os patrimônios. O tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Então, o tutor, o curador e os seus parentes próximos não podem casar com a pessoa tutelada ou curatelada enquanto não forem apresentadas essas contas, né? Não for apresentada a prestação de conta, ou enquanto ainda permanecer a tutela e a curatela, para não haver uma eventual usurpação aí dos bens da pessoa tutelada ou curatelada. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. Provou que o patrimônio dessas pessoas aí, do herdeiro, do ex-cônjuge, do tutelado ou curatelado, está resguardado, não vai haver essa confusão patrimonial, pode pedir que se autorize o casamento, não sendo aplicada aí essa suspensão temporária. No caso do inciso 2, o nubente deverá provar o nascimento de filho ou a inexistência de gravidez na fluência do prazo. Aquele prazo de 10 meses, que é uma proibição polêmica, para provar justamente para evitar um questionamento aí da paternidade. Então, provou que nasceu o filho dentro desses 10 meses do cônjuge anterior, né, do cônjuge falecido ou divorciado, ou que não existe uma gravidez,
a pessoa também está liberada para o casamento. No próximo vídeo nós iremos tratar dos regimes de comunhão de bens, né? Como que acontece, quais são as regras dentro de cada um dos regimes. Ok? Fique de olho aí para o próximo vídeo e deixe dicas aí de assuntos que você quer ver aqui. Ok? Muito obrigado.